Ascensão e queda de Elizabeth Holmes. São Francisco. Perto do fim do julgamento criminal, ele de Elizabeth Holmes, seus advogados apresentaram como prova seu duro plano de autoaperfeiçoamento. Elizabeth Holmes e seu parceiro Bill Ever deixam o tribunal em São Jorge, Califórnia, 23 de novembro de 2021. 4 da manhã, levantar e dar graças a Deus começou a nota escrita à mão. Depois de exercício, meditação, oração, café da manhã, e como ela escreve, banana, às 6 horas e 45 minutos, horário em que os preguiçosos ainda brincam com o despertador, ela estava no escritório de Theranos, a empresa de exame de sangue que fundou em 2003. Holmes tinha muitas regras na Theranos. Nunca estou 1 minuto atrasado. Não demonstramos emoção. Tudo são negócios. Não sou impulsiva. Sei o resultado de cada reunião. Não hesito. Sempre tomo as decisões e as mudo conforme necessário. Raramente falo. Percebo uma mentira imediatamente. Deu certo. A determinação de Holmes era tão forte e se encaixava tão bem no clichê do Vale do Silício de alcançar o impossível, recusando-se a admitir que era impossível, que alimentou esperança até o momento em que um júri condenou oficialmente por 4 acusações de fraude. O veredito marcou o fim de uma era. No Vale do Silício, onde a linha entre conversa e realizações muitas vezes vaga, há finalmente um limite para o fingimento. Desde o abandono da Universidade de Stanford até a avaliação de 9 bilhões de dólares na Theranos e a condenação a uma ascensão e uma queda épica que serão comentadas nos cafés e bares de suco Palo Alto da Califórnia, até que a indústria tecnológica parta para uma nova vida das colônias fora do mundo de Elon Musk e Jeff Bezos. Por uma década, Holmes enganou investidores experientes, centenas de funcionários inteligentes, um conselho de renome e uma mídia ansiosa para ungir uma nova estrela, mesmo ou especialmente se ela não tivesse qualificação. Assim como o Vale do Silício é uma versão caricatural do ideal americano da virtude do trabalho duro e da riqueza rápida, Holmes era sua versão exacerbada. Como seu esquema de autoaperfeiçoamento deixou claro, ela estava tentando se transformar em uma máquina que não tinha tempo para nada além do trabalho. Isso não visava o próprio benefício, é claro, mas ao da humanidade. Ela encapsulou perfeitamente o credo do Vale do Silício de que a tecnologia estava aqui para nos servir, tão importando exatamente como isso era feito, os bilhões que gerava, ou se funcionava mesmo. Sempre que alguém, um regulador, investidor, um repórter, queria saber um pouco mais sobre como funcionavam exatamente as máquinas Theranos, a empresa alegava segredos comerciais. O verdadeiro segredo, é claro, era que a Theranos não tinha segredos comerciais, porque suas máquinas não funcionavam. Essa resposta funcionou por muito tempo. Esconder as falhas por trás de necessidade do sigilo não era o único recurso tradicional de Holmes. Seu plano de autoaperfeiçoamento remontava a Ben Franklin, mas encontrou sua expressão mais indelével na criação de F. Scott Fitzgerald, J. Gatsby, o misterioso sedutor e belo milionário que também promovia algumas trapaças. Gatsby era praticamente irmão de Holmes. Ele também chegara onde estava com o auxílio de regras, no seu caso escritas em um livro durante a juventude. Das 17 às 18 horas, praticar elocução, confiança e como obtê-la. Das 19 horas às 21 horas, estudar invenções necessárias. Os paralelos com Holmes se estenderam até mesmo a dificuldades ortográficas de Gatsby. Gatsby era contrabandista, mas também usava Wall Street para trapacear, vendia títulos falsos. Holmes escolheu o Vale do Silício, o último e maior de todos os sonhos humanos. Na primeira década do século havia promessa de reinventar o transporte, a amizade, o comércio, a política, o dinheiro. Os exames de sangue em comparação parecia ser uma coisa simples, especialmente porque Holmes era uma vendedora nata.
tão boa em adaptar a realidade quanto o próprio Steve Jobs. Em uma entrevista ao programa de rádio Tech Nation em 2005, explicou o que era a Theranos. Focamos a criação de uma ferramenta de medicina personalizada que pudesse ser usada em casa pelo paciente para obter análise diária em tempo real de suas amostras de sangue. Quem não aplaudiria tal invenção? A Theranos transformaria um processo médico confuso e incerto e demorado em algo sem esforço e dolor. Uma pequena agulha extrai uma gota de sangue, escreveu ela. O software faria o resto. A apresentadora do Tech Nation, Moira Gunn, tem mestrado em ciência da computação e é PhD em engenharia mecânica, mas ficou deslumbrada. Quantos anos você tem? A Elizabeth perguntou. Tenho 21, respondeu Holmes. Sua idade não foi usada para invalidar suas invenções, mas para sublinhar como eram impressionantes. Vou contar isso aos meus 2 filhos, é melhor eles tratarem de se mexer, exclamou. Homer disse que seu dispositivo de Theranos estava em fase de produção e acrescentou, esperando liberar para um parceiro farmacêutico no segundo semestre desse ano. 13 anos depois, quando a empresa se dissolveu, não havia sido lançado nenhum dispositivo com sucesso. Em 2005, no entanto, mesmo o fato de reinventar o exame de sangue aos 21 anos não era o suficiente. Tão grande era a nossa expectativa de genialidade. Perguntado sobre seu futuro, Holmes deu a resposta típica do Vale do Silício. Você ainda não viu nada. Theranos já tinha um protótipo nas próximas direção de seu dispositivo, segundo Vera. Ele seria miniaturizado para ficar ainda mais rápido e ter maior rendimento. Seria automatizado. Você nem precisava encostar o dedo. Então, em uma das primeiras entrevistas dada por Holmes, ele afirmou que Theranos teria um dispositivo que seria capaz de analisar sua saúde, realmente tocar em você. Ninguém a contradisse. Não é de admirar que ela e seu assessor e namorado Ramesh Balwani, diretor de operações da empresa conhecido como Sinai, tenham acreditado que poderiam se aproveitar da tradição do Vale do Silício até que tivessem algo que realmente funcionasse. Esta é uma crédula. William Pera, membro do Conselho Interano, foi secretária da Defesa presidente de Bill Clinton, matemático, engenheiro, professor em Stanford. Em outras palavras, não era um tolo em relação ao Vale do Silício. No entanto, declarou à revista The New Yorker em 2014 que Holmes às vezes é comparado com Steve Jobs, mas eu acho que é uma comparação inadequada. Ela tem uma consciência social que Steve nunca teve. Ele era um gênio. Ela é um gênio com um grande coração. Pierre se recusou a comentar. Jobs, que morreu em 2011, poderia muito bem ter sido o recrutador de Theranos, Adam Rosendorf, seu diretor de laboratório, acompanhando o julgamento de Holmes, que achava que a empresa seria a próxima Apple. Ele procurou emprego lá depois de ler uma biografia do cofundador da Apple. Toda a excitação em torno de Steve Jobs era muito convincente para mim. Eu queria causar um impacto mais global nos cuidados de saúde e pensei que participar de uma empresa de diagnóstico me ajudaria a conseguir isso. Ford já estava desiludido antes que as alegações enganosas contra Theranos fossem expostas, mas Perry perseverou até dezembro de 2016, quando a startup foi forçada a mudar seu conselho em uma tentativa fútil de sobrevivência. Com seguidores como esses, o sonho de Holmes deve ser parecido tão próximo que ela mal poderia acreditar. Mais algumas noites viradas pela equipe de engenharia, mais algumas capas de revistas chamando de gênio e tudo seria rivalidade. Aonde essas construções levou suas vítimas, seus facilitadores, seus investidores e seus fãs? Estamos prontos para a próxima aventura que surgiu. Provavelmente algumas promessas do Vale do Silício são tão doces que nos cansaríamos dela. Imortalidade, cripto, carros voadores, marketing, harmonia digital, riqueza incomparável. Como Fitzgerald escreveu, sempre seríamos loucos por um fruto orgástico que ano após ano nos escapa. C. 2012, The New York Times Company.